Fazendeiro rico humilha novato e aprende importante lição no final. Carlos era o rei de sua vasta fazenda no interior do Brasil. Com sua mansão imponente, cercada por campos verdejantes e animais de raça, ele vivia cercado de luxo. Mas ao fechar a porta de seu quarto, a solidão se tornava sua única companhia. A arrogância que cultivava, como uma armadura, isolava-o, e ele não percebia o vazio que preenchia o brilho de suas riquezas. Quando Rafael, um jovem servente de uma cidade pequena, chegou à fazenda, Carlos o olhou de cima a baixo com desdém. O novo empregado, que havia lutado contra uma infância marcada por dificuldades, chegou com esperança e determinação. Mas Carlos só viu um intruso que não merecia seu respeito. Essa tensão pairou no ar como uma tempestade prestes a estourar. Rafael aceitou seu papel e começou a trabalhar, sabendo que cada dia era uma chance de se mostrar, mesmo que Carlos não o reconhecesse. Os dias passaram e a arrogância de Carlos continuava a crescer, enquanto a sombra de um problema iminente se aproximava. Uma seca severa ameaçava a colheita. Os produtores da região estavam em alerta. Carlos, tão focado em manter sua imagem de sucesso, ignorou os sinais óbvios, enquanto Rafael tentava alertá-lo. Mas suas palavras eram como brisa leve em uma tempestade. O colapso financeiro do fazendeiro chegou de forma abrupta. As contas estavam acumuladas, e a fazenda, antes um símbolo de prestígio, agora se tornava um peso. Em uma manhã fatídica, enquanto Carlos inspecionava os cercados, um acidente inesperado ocorreu. Ele escorregou em uma ladeira escorregadia e caiu. Seu corpo atingindo um tronco pesado, a dor o prensou no chão e a realidade de sua vulnerabilidade se impôs. Agora dependia de Rafael para receber ajuda. O jovem, ao vê-lo ali, ferido e fragilizado, se viu diante de um dilema: vingança ou perdão? Algumas humilhações ecoavam em sua mente. Mas o que fez Rafael hesitar foi a humanidade que reluzia nos olhos de Carlos, ensopados pela dor e pela necessidade. O fazendeiro, antes arrogante, agora clamava por ajuda. Enquanto Rafael ajudava Carlos, segredos começaram a emergir. A história familiar deles estava entrelaçada de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Revelações sobre passado e traições antigas começavam a dançar no ar como folhas secas no vento, e a tensão se movia entre eles, como uma sombra ameaçadora crescendo. O fardo de Carlos não era apenas seu fracasso, mas as escolhas que fez ao longo da vida. Em um instante tumultuado, Carlos se viu à beira de uma grande revelação. Sua riqueza poderia ser apenas uma fachada, um escudo contra a solidão que o atormentava. Olhando para Rafael, era como se o jovem estivesse segurando a chave para um novo começo. O que ele faria à luz dessa nova verdade? E como Rafael reagiria à chance de provar seu valor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade
no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga. Conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link da descrição do vídeo e adquira já o seu. Enquanto Carlos olhava para Rafael, uma transformação sutil começou a acontecer dentro dele. A dor que o aprisionava ao chão era intensa, mas havia algo mais profundo começando a surgir. Ele estava prestes a admitir uma fraqueza que o acompanhava por anos. A necessidade de se conectar, de ter alguém ao seu lado. O orgulho foi esmagado sob a força de sua vulnerabilidade. Mas antes que pudesse pronunciar uma palavra de gratidão, um barulho ensurdecedor, como um trovão, rompeu o silêncio da fazenda. Um estrondo profundo ecoou distante, seguido de um clarão que iluminou o céu. Olhando para cima, Carlos e Rafael foram confrontados com uma cena aterradora. Uma coluna de fumaça se erguia do lado oposto da propriedade. Instintivamente, ambos se levantaram, o instinto de sobrevivência superando a dor e a tensão entre eles. O olhar de Carlos, que antes era de desprezo, agora misturava-se com medo e a necessidade de tomar uma decisão rápida. "É um incêndio!" gritou Rafael, já correndo em direção à origem da fumaça. Carlos o seguiu, seu coração batendo descontrolado. As chamas dançavam como serpentes vorazes, consumindo tudo. O ar estava cheio de um cheiro nauseante e o calor se fazia sentir a quilômetros de distância. A fazenda estava em perigo e a rivalidade entre os dois homens parecia insignificante diante daquela ameaça. Enquanto corriam, um pensamento atravessou a mente de Rafael. As terras onde Carlos se achava tão seguro estavam agora comprometidas. Todos aqueles bens materiais poderiam se transformar em cinzas em minutos. O jovem se lembrou das histórias que ouvira na cidade sobre como a família de Carlos adquirira suas riquezas, em boa parte às custas dos vizinhos. Pensamentos de vingança e retribuição começaram a ressoar em sua mente. Mas antes que ele pudesse dar continuidade a esses pensamentos, algo surpreendente aconteceu. Um celular que Carlos carregava começou a tocar. Um nome na tela fez o mundo de Rafael desabar. Era o nome do pai dele, um homem que tinha um passado conturbado com a família de Carlos, um passado escondido por décadas. Com a mente em turbilhão, ele não hesitou e agarrou o celular. O que a ligação tinha a dizer poderia mudar tudo. "Rafael?" A voz do outro lado tremia. "Era seu pai. Eu não tenho muito tempo. O que você precisa saber é que Carlos não é quem você pensa que é. A fazenda, ela pertence a você, não a ele." Um choque percorreu o corpo de Rafael. A revelação era ignorante, mas ao mesmo tempo tudo começava a fazer sentido. A avareza de Carlos, sua arrogância, o modo como sempre ignorou as dificuldades dos outros, era como se ignorasse seu próprio sangue. Você precisa ouvir. Há coisas que estão muito mais profundas. A verdade sobre nosso passado vai vir à tona com um incêndio. O celular desligou e ficou em silêncio. Rafael virou-se para Carlos, agora encarando um homem que não era só um fazendeiro arrogante, mas alguém que talvez estava prestes a perder tudo que nunca lhe pertenceu de verdade. As chamas crepitavam ao fundo e as emoções fervilhavam entre os dois. O que Rafael faria com essa nova verdade? E quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras da fazenda?
Enquanto o incêndio se alastrava, a tensão aumentava. O que viria depois? A luta entre dois homens se tornaria algo muito maior. A ligação e a revelação gélida pairavam no ar, e o destino de ambos estava prestes a mudar para sempre, e não havia como voltar atrás. Enquanto as chamas se espalhavam ao fundo, Rafael e Carlos se encaravam, um misto de medo e determinação nos olhos. O incêndio crescia, mas a revelação da ligação ainda ecoava na mente de Rafael. Ele se lembrava do passado sombrio de sua família, das traições e das mentiras que cercavam os dois clãs. Ele precisava entender o que significava tudo isso. Carlos, você tem que saber. A voz de Rafael tremia. Antes que pudesse continuar, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma parte da estrutura do celeiro se desmoronou e o fogo parecia cuspir em direção ao céu. Instintivamente, ambos se afastaram, mas as chamas o seguiam como um adversário faminto. Precisamos ir! Carlos gritou, puxando Rafael. Mas o jovem estava paralisado. O que seu pai dissera ecoava em sua mente, e o caos à sua volta parecia insignificante comparado à revelação que acabara de receber. A fazenda pertencia a ele. Mas de que adianta ter algo que estava prestes a se consumir em fogo? Enquanto corriam em direção à casa, um novo som apareceu. Um forte estrondo, seguido de uma série de gritos. Os trabalhadores da fazenda, que haviam se dispersado em meio ao medo, estavam agora tentando combater as chamas, mas as labaredas eram implacáveis. Entretanto, algo chamou a atenção de Rafael. Uma figura se movia nas sombras, se aproximando da propriedade. Seus olhos se estreitaram enquanto ele tentava focar. De repente, uma mulher apareceu, correndo em direção a eles. Era Maria, a irmã mais velha de Rafael, a quem ele não via há anos. O coração de Rafael disparou, misturando-se com a adrenalina e o medo. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, chocado. Maria mal teve tempo de responder. Com o olhar fixo nas chamas, ela disse: "Precisamos salvar o que pudermos. Papai está lá dentro." Um frio percorreu a espinha de Rafael. Ele mal tinha estado em contato com o pai. E a revelação de que ele poderia ser o novo dono da fazenda parecia distante diante da possibilidade de perder mais um membro da família. Sem hesitar, ele se lançou em direção à casa, ignorando o grito de Carlos. Para que parasse. Ao entrar, o calor era sufocante. O cheiro de fumaça o envolveu e ele forçou o caminho através dos destroços. O som dos gritos do pai o guiava até o que parecia ser a sala de estar. Então, algo o paralisou. Ao se aproximar da fonte do som, ele encontrou um velho retrato emoldurado na parede. Uma imagem que poderia mudar tudo. No quadro, ao lado de Carlos, estava uma mulher que ele reconhecia. Era sua mãe. Um golpe brutal de realidade o atingiu. O que isso significava? Carlos percebeu a expressão atônita de Rafael e tentou puxá-lo para fora, mas era tarde demais. "Rapaz, o fogo está se aproximando!" Carlos gritou, mas Rafael estava em choque. Como você conhece a minha mãe?" Sua voz mal saía. Mas cada palavra carregava a força de uma tempestade. Carlos hesitou. O olhar que antes era desprezo, agora estava repleto de uma confusão exasperante. Eu não sabia que ela era sua mãe, a família dela." As palavras pareciam lutarem para sair. Os olhares se encontraram, e naquele instante,
A fumaça tornou-se um pano de fundo para uma revelação ainda mais profunda. Uma outra voz, familiar, surgia entre os gritos e o ruído das chamas. Rafael, estou aqui! Era o pai de Rafael. Ele apareceu com a expressão marcada pelo medo e pela dor. Mas também havia algo mais, um peso no olhar. Algo que Rafael nunca tinha visto antes. É hora de falar a verdade, o pai disse, enquanto o calor aumentava. Sobre a fazenda, sobre todos nós. Há segredos que você precisa saber. Se não nos apressarmos, não teremos tempo suficiente. As chamas se aproximavam, e a revelação ameaçava consumir não apenas a propriedade, mas os laços retorcidos entre eles. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo, e nada que conheciam poderia permanecer em pé após aquele incêndio, nem a própria verdade. Enquanto o ar se tornava mais denso, o que aconteceria a seguir? O que mais Rafael descobriria sobre seu passado e o de Carlos no calor daquela emergência? O futuro, assim como a fazenda, estava à mercê das chamas. Enquanto o ar se tornava cada vez mais irrespirável e a fumaça queimava nos olhos de Rafael, seu pai se aproximava. Os passos trêmulos, a expressão marcada pelo medo. Rafael, estou aqui! Ele gritou, mas a voz era abafada por gritos e pelo rugido das chamas. Rafael encarou, perdido em meio a tudo, a confusão e a revelação ainda pulsando em sua mente. Papai, o que está acontecendo? A fazenda, ela me pertence? Rafael não sabia se queria ouvir a resposta. Enquanto isso, Carlos, perto, observava a cena com um misto de desespero e temor. Precisamos ir, agora! Carlos exclamou. Mas Rafael estava paralisado, enquanto o peso das palavras do pai ecoava em sua mente. A fazenda. As verdades sobre suas famílias. Tudo estava prestes a colidir de uma forma devastadora. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. O telhado da casa começou a desabar, pedras e madeira caindo como chuva pesada. Cuidado! Gritou Carlos, puxando Rafael para o lado, enquanto um pedaço de madeira desabava. Próximo a eles, criando uma nuvem de fumaça e calor. Rafael! O pai dele chamou com urgência. A essa altura, ele já estava próximo, a respiração rápida e a face coberta de sujeira e suor. Mas o que veio em seguida cortou o coração de Rafael em pedaços. Eu não sei como te dizer isso, mas sua mãe... A voz do pai falhou, os olhos marejados. Ela não era só uma vítima. Ela era parte da mentira que nos separou. Aquelas palavras voaram como uma flecha, atingindo Rafael com uma força que o deixou tonto. O que você quer dizer? Sua voz saiu como um sussurro, enquanto a verdade começava a despedaçar tudo ao seu redor. Ela fez uma escolha que nos afetou a todos. Carlos não é só um rival, somos parte da mesma história. Ele sussurrou, enquanto a fumaça se acumulava e o calor se intensificava. Carlos mudou a expressão, os olhos bem abertos de surpresa. O que você está dizendo? O que você sabe sobre minha mãe? Ele se aproximou, agora um homem angustiado, sua arrogância arrebatada pelo desespero. O pai de Rafael respirou fundo, a verdade escapulindo de seus lábios. Ela teve que escolher entre as famílias. Carlos e você, vocês são irmãos. Ele gritou. O ar pareceu congelar em volta, e uma onda de incredulidade atravessou o ambiente. As chamas atrás deles rugiam como se soubessem do segredo, e a bagunça em suas mentes se tornava insuportável. Não, aquilo não poderia ser verdade. As memórias da infância, as histórias contadas ao redor da mesa, as promessas feitas,
tudo jogado por terra, Carlos olhava agora para Rafael, o desprezo desaparecendo, dando lugar à confusão. Não, não pode ser! O que você quer dizer com isso? Os olhos de Carlos estavam arregalados, como se visse o mundo pela primeira vez. O fogo aqui, as chamas ali, tudo parecia tão insignificante. Ela me contou antes de tudo isso. O pai de Rafael foi interrompido por mais um estrondo, mais uma parte da casa desabando ao chão. Precisamos sair daqui, Carlos insistiu, pegando Rafael pelo braço. A chama atrás deles os empurrava e o pânico tomou conta. No entanto, tudo ao redor estava mudando. Cada nova revelação parecia acender mais combustível nas chamas que ameaçavam consumi-los. Você não pode decidir isso por mim, Rafael gritou, tentando se desvencilhar. Mas as palavras de seu pai ecoavam. Eles eram irmãos? O que isso significava para ele? Para Carlos? O calor aumentava e um novo som surgiu atrás deles. É uma explosão, e os dois homens foram jogados para o chão, cobertos de escombros e poeira, enquanto a realidade se despedaçava em torno deles. O incêndio, as verdades ocultas, a relação entre eles, tudo parecia estar à beira de um colapso. E essa nova verdade, que peso teria? O que mais estava escondido sob as sombras da fazenda? O futuro parecia um mistério envolto em fumaça e chamas, e eles mal tinham tempo para respirar antes da próxima revelação. Enquanto o ar se tornava cada vez mais irrespirável e a fumaça queimava nos olhos de Rafael, seu pai se aproximava, os passos trêmulos, a expressão marcada pelo medo. Rafael, estou aqui! Ele gritou, mas a voz era abafada por gritos e pelo rugido das chamas. Rafael o encarou, perdido em meio a tudo, a confusão e a revelação ainda pulsando em sua mente. Papai, o que está acontecendo? A fazenda! Ela me pertence! Rafael não sabia se queria ouvir a resposta. Enquanto isso, Carlos, perto, observava a cena com um misto de desespero e temor. Precisamos ir, agora! Carlos exclamou. Mas Rafael estava paralisado, enquanto o peso das palavras do pai ecoava em sua mente. A fazenda, as verdades sobre suas famílias, tudo estava prestes a colidir de uma forma devastadora. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. O telhado da casa começou a desabar, pedras e madeira caindo como chuva pesada. Cuidado! Gritou Carlos, puxando Rafael para o lado, enquanto um pedaço de madeira desabava próximo a eles, criando uma nuvem de fumaça e calor. Rafael! O pai dele chamou com urgência. A essa altura, ele já estava próximo, a respiração rápida e a face coberta de sujeira e suor. Mas o que veio em seguida cortou o coração de Rafael em pedaços. Eu não sei como te dizer isso, mas sua mãe... A voz do pai falhou, os olhos marejados. Ela não era só uma vítima. Ela era parte da mentira que nos separou. Aquelas palavras voaram como uma flecha, atingindo Rafael com uma força que o deixou tonto. O que você quer dizer? Sua voz saiu como um sussurro, enquanto a verdade começava a despedaçar tudo ao seu redor. Ela fez uma escolha. Uma escolha que nos afetou a todos. Carlos não é só um rival. Somos parte da mesma história. Ele sussurrou, enquanto a fumaça se acumulava e o calor se intensificava. Carlos mudou a expressão, os olhos bem abertos de surpresa. O que você está dizendo? O que você sabe sobre minha mãe? Ele se aproximou, agora um homem angustiado, sua arrogância arrebatada pelo desespero. O pai de Rafael respirou fundo, a verdade escapulindo de seus lábios.
Ela teve que escolher entre as famílias. Carlos e você. Vocês são irmãos, ele gritou. O ar parecia congelar em volta, e uma onda de incredulidade atravessou o ambiente. As chamas atrás deles rugiam como se soubessem do segredo, e a bagunça em suas mentes se tornava insuportável. Não, aquilo não poderia ser verdade. As memórias da infância, as histórias contadas ao redor da mesa, as promessas feitas, tudo jogado por terra. Carlos olhava agora para Rafael, o desprezo desaparecendo, dando lugar à confusão. Não, não pode ser! O que você quer dizer com isso? Os olhos de Carlos estavam arregalados, como se visse o mundo pela primeira vez. O fogo aqui, as chamas ali, tudo parecia tão insignificante. Ela me contou, antes de tudo isso. O pai de Rafael foi interrompido por mais um estrondo. Mais uma parte da casa desabando ao chão. Precisamos sair daqui! Carlos insistiu, pegando Rafael pelo braço. A chama atrás deles os empurrava, e o pânico tomou conta. No entanto, tudo ao redor estava mudando. Cada nova revelação parecia acender mais combustível nas chamas que ameaçavam consumi-los. Você não pode decidir isso. Por mim, Rafael gritou, tentando se desvencilhar. Mas as palavras de seu pai ecoavam. Eles eram irmãos? O que isso significava para ele, para Carlos? O calor aumentava, e um novo som surgiu atrás deles. Era uma explosão, e os dois homens foram jogados para o chão, cobertos de escombros e poeira, enquanto a realidade se despedaçava em torno deles. O incêndio, as verdades ocultas, a relação entre eles, tudo parecia estar à beira de um colapso. Então, em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. Uma porta lateral se abriu com um estrondo, e uma figura encapuzada surgiu, ofuscando a luz do fogo. Era uma mulher. "Parem!" ela gritou, a voz rouca e afiada como um corte. "Vocês não sabem de nada." Os três homens ficaram em silêncio, atordoados. Um frio percorreu a espinha de Rafael, enquanto seus olhos se fixavam na mulher. "Quem é você?" ele perguntou desconfiado. Antes que ela pudesse se apresentar, o teto desabou mais uma vez e o calor se intensificou. "Sou a única que pode explicar tudo." Ela insistiu, a voz firme, como se tivesse o poder de acalmar as chamas ao seu redor. "Que diferença faz agora?" Carlos gritou, exasperado. "Estamos queimando vivos." "Sim, mas você precisa ouvir. A verdade que a sua mãe guardou está enterrada aqui." A mulher retirou o capuz, revelando um rosto que fez o coração de Rafael disparar. Era Maria, sua cunhada que acreditava estar morta, perdida em meio a um passado que ninguém ousaria mencionar. "Maria?" O nome escorregou da boca de Rafael como um sussurro. Ele não podia acreditar. "Você está viva?" "Sim, e eu sei mais do que você imagina. Vocês não podem se esquecer das promessas feitas, das alianças, tudo isso." Seu olhar frio percorreu os rostos deles, a urgência aumentando. Um rugido vindo lá fora interrompeu a conversa. As labaredas pareciam zelar por um segredo ainda maior, uma revelação prestes a explodir. O que mais existia entre as sombras? E por que Maria estava ali? Como se estivesse a caminho de um destino que ainda precisava ser revelado. A estrutura da casa rangia, e enquanto as chamas dançavam ao redor deles, a capacidade de Rafael e Carlos de discernir o que era real começava a desmoronar mais rápido do que as paredes em ruínas. A verdade poderia ser tão ardente quanto o fogo que o cercava. E, talvez em meio àquela destruição, estivessem prestes a descobrir que seu vínculo, fundamentado em mentiras,
poderia ser ainda mais forte do que imaginem. E assim, a luta por sobrevivência se tornava também uma busca por respostas. O que mais Maria sabia? Quais segredos estavam ocultos sob a camada de cinzas que se espalhavam pela fazenda? O calor do fogo se misturava com a intensidade da revelação, e nenhum deles poderia escapar ileso das chamas, que agora ameaçavam não apenas suas vidas, mas toda a verdade que pensavam conhecer. O que estava prestes a ser desvendado mudaria tudo, e o tempo estava se esgotando. Enquanto o ar se tornava cada vez mais irrespirável e a fumaça queimava nos olhos de Rafael, seu pai se aproximava, os passos trêmulos, a expressão marcada pelo medo. Rafael, estou aqui, ele gritou, mas a voz era abafada por gritos e pelo rugido das chamas. Rafael o encarou, perdido em meio a tudo, a confusão e a revelação ainda pulsando em sua mente. Papai, o que está acontecendo? A fazenda, ela me pertence? Rafael não sabia se queria ouvir a resposta. Enquanto isso, Carlos, perto, observava a cena com um misto de desespero e temor. Precisamos ir agora, Carlos exclamou. Mas Rafael estava paralisado, enquanto o peso das palavras do pai ecoava em sua mente. A fazenda, as verdades sobre suas famílias, tudo estava prestes a colidir de uma forma devastadora. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. O telhado da casa começou a desabar, pedras e madeira caindo como chuva pesada. Cuidado! Gritou Carlos, puxando Rafael para o lado, enquanto um pedaço de madeira desabava próximo a eles, criando uma nuvem de fumaça e calor. Rafael! O pai dele chamou com urgência. A essa altura, ele já estava próximo, a respiração rápida e a face coberta de sujeira e suor. Mas o que veio em seguida cortou o coração de Rafael em pedaços. Eu não sei como te dizer isso, mas sua mãe... A voz do pai falhou, os olhos marejados. Ela não era só uma vítima. Ela era parte da mentira que nos separou. Aquelas palavras voaram como uma flecha, atingindo Rafael com uma força que o deixou tonto. O que você quer dizer? Sua voz saiu como um sussurro, enquanto a verdade começava a despedaçar tudo ao seu redor. Ela fez uma escolha que nos afetou a todos. Carlos não é só um rival. Somos parte da mesma história. Ele sussurrou enquanto a fumaça se acumulava e o calor se intensificava. Carlos mudou a expressão, os olhos bem abertos de surpresa. O que você está dizendo? O que você sabe sobre minha mãe? Ele se aproximou, agora um homem angustiado, sua arrogância arrebatada pelo desespero. O pai de Rafael respirou fundo, a verdade escapulindo de seus lábios. Ela teve que escolher entre as famílias. Carlos e você. Vocês são irmãos, ele gritou. O ar parecia congelar em volta, e uma onda de incredulidade atravessou o ambiente. As chamas atrás deles rugiam, como se soubessem do segredo, e a bagunça em suas mentes se tornava insuportável. Não, aquilo não poderia ser verdade. As memórias da infância, as histórias contadas ao redor da mesa, as promessas feitas, tudo jogado por terra. Carlos olhava agora para Rafael, o desprezo desaparecendo, dando lugar à confusão. Não, não pode ser. O que você quer dizer com isso? Os olhos de Carlos estavam arregalados, como se visse o mundo pela primeira vez. O fogo aqui, as chamas ali. Tudo parecia tão insignificante. Ela me contou. Antes de tudo isso, o pai de Rafael foi interrompido por mais um estrondo, mais uma parte da casa desabando ao chão. Precisamos sair daqui, Carlos insistiu, pegando Rafael pelo braço. A chama atrás deles os empurrava,
e o pânico tomou conta. No entanto, tudo ao redor estava mudando. Cada nova revelação parecia acender mais combustível nas chamas que ameaçavam consumi-los. Você não pode decidir isso por mim, Rafael gritou, tentando se desvencilhar. Mas as palavras de seu pai ecoavam. Eles eram irmãos? O que isso significava para ele, para Carlos? O calor aumentava e um novo som surgiu atrás deles. Era uma explosão. E os dois homens foram jogados para o chão, cobertos de escombros e poeira, enquanto a realidade se despedaçava em torno deles. O incêndio, as verdades ocultas, a relação entre eles, tudo parecia estar à beira de um colapso. Mas no meio da confusão, um ser familiar surgiu. Uma mulher vestida de branco, com longos cabelos desgrenhados. Era Clara, a antiga namorada de Carlos, que todos acreditavam estar morta num trágico acidente há anos. O impacto de vê-la ali, viva, parou o tempo. Clara? Carlos sussurrou, a incredulidade em seu tom. Como você? O que aconteceu? A expressão dela era de desespero. Eu estava escondida. Era tudo parte do plano. Seus olhos brilhavam com emoção. O incêndio. Ele foi provocado. E eu sou a culpada. O que você disse? Rafael estava em choque, sua mente se esforçando para entender. Como você pode ser a culpada? Por quê? Porque eu conheci o segredo da minha mãe. Fui forçada a fugir. E quando descobri que vocês eram irmãos, eu não sabia como lidar. Eu queria impedir o que está acontecendo aqui, mas eu não consegui. Aquilo despedaçou a realidade que os três conheciam. Era uma bomba. E enquanto as chamas cresciam ao redor deles, Rafael percebeu que tudo o que sabiam era apenas uma fração da verdade. O que mais estava escondido sob a superfície daquelas chamas? Você precisa nos ajudar. O que você sabe? Carlos exigiu, a angústia preenchendo sua voz. Preciso fazer uma escolha entre vocês dois. Clara olhou de um para o outro, enquanto o chão começava a tremer sob eles. E antes que pudesse explicar mais, outra explosão fez a casa tremer. Destruição ao redor deles. E a última coisa que ouviram foram as chamas rugindo em direção à liberdade. O destino deles, agora, estava entrelaçado com segredos inesperados. O que mais Clara estava escondendo? E mais importante, como escapariam daquela armadilha ardente? Enquanto as chamas rugiam atrás deles, Clara se colocou entre Carlos e Rafael, os olhos brilhando como uma mistura de determinação e desespero. O calor aumentava a cada segundo, e a estrutura da casa parecia gravitar em direção ao colapso. Por favor, vocês têm que entender. Clara gritou, sua voz quase perdida no caos. Eu vim aqui para deter essa tragédia, mas não posso fazer isso sozinha. Detê-la? Como assim? Rafael indagou, incapaz de processar a confusão que era sua vida agora. Ele olhou para Carlos, que parecia tão perdido quanto ele. Se você estava escondida, o que mais está acontecendo? Eu sei quem está por trás disso tudo, Clara confessou, os lábios tremendo. Esse incêndio não foi um acidente. Alguém queria que isso acontecesse, e eu tenho provas. A revelação fez o tempo parecer parar. A única coisa que Rafael percebeu foi a sensação de um nó firmemente amarrado em seu peito. Provas? Que provas? Seu tom era quase uma súplica. Ele não podia acreditar que o cataclismo em sua vida não era apenas uma série de desgraças, mas parte de um plano. Muitos dos incêndios que aconteceram nos últimos meses foram causados intencionalmente. O responsável quer derrubar a fazenda, quer vingança,
e vocês dois são apenas peças no tabuleiro. A urgência na voz dela fazia o coração de Rafael disparar. O calor da fumaça tornava tudo mais pesada, mas a sensação de que havia mais em jogo superava a luta pela sobrevivência. Vingança de quem? Carlos perguntou, o tom de incredulidade subindo enquanto seus olhos se arregalavam. A adrenalina percorria seu corpo, mas uma necessidade crescente de entender o que estava acontecendo superava o instinto de fuga. As famílias, Carlos, nossas famílias. A rivalidade que você pensou que havia perdido, ela ainda está viva. O seu pai e o meu, eles eram amigos antes de serem inimigos. Mas eu descobri que o seu pai não é quem você pensa. As palavras de Clara cortaram como lâminas. O que você quer dizer com isso? Carlos insistiu. O chão debaixo deles rangia enquanto as chamas dançavam, formando sombras ameaçadoras. Ele está envolvido em algo muito maior. Algo que pode destruir a todos nós. E eu posso provar que não é só a fazenda que está em risco. É a vida de vocês. Clara se virou, seus olhos cheios de lágrimas. O seu pai, Carlos, ele fez um acordo antes de você nascer. Um acordo que me inclui também. Rafael sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Como você se encaixa nisso tudo? Sua mente girava, tentando compor-se. Quebra-cabeças. Eu sou filha do homem que foi traído. Meu pai se sacrificou para proteger a fazenda e a verdade. Mas quando ele morreu, os segredos morreram com ele. Ela olhou para os dois, a vulnerabilidade em seus olhos transparecendo pela bravura que tentava mostrar. Se nós não nos unirmos agora, isso vai acabar com todos nós. Temos que sair e impedir essa destruição, antes que seja tarde. Com isso, uma explosão ecoou atrás deles, e a pressão do ar fez seus tímpanos doerem. A estrutura balançou, e pedaços da casa começaram a se desintegrar em uma chuva de destroços. Clara, num momento de desespero, agarrou a mão de Rafael e Carlos, puxando-os para fora da sala. Vamos! Rápido! Ela gritou, e os três correram em meio à fumaça. O chão tremendo sob seus pés. Enquanto corriam para fora, a mente de Rafael estava fervilhando. O que mais poderia estar oculto? Ele olhou para aquele rosto familiar, para aquela combinação de medo e coragem em Clara, que agora sabia que era irmã de Carlos. Se tudo isso era verdade, cada memórias, cada desprezo que eles carregavam, estavam todos interligados. Mas como assim? A rivalidade levava eles a serem irmãos? Pause tudo isso, Carlos gritou, enquanto davam um salto para fora, as chamas rugindo atrás deles. Precisamos entender o que isso significa. Mas Clara já estava ofegante, sua expressão angustiada. Não sei quanto tempo temos. Precisamos nos afastar daqui antes que seja tarde demais. Enquanto o trio se afastava da casa em chamas, um novo som surgiu na distância. Um veículo se aproximava a toda velocidade. As luzes ofuscantes cortavam a escuridão, e Rafael não pôde evitar o medo que brotou em seu coração. A pergunta pairou no ar. Quem estava naquele carro? E mais importante, eles eram amigos ou inimigos? As cenas do incêndio atrás deles se tornavam mais dramáticas, enquanto o carro parava com um rangido de pneus. Então, uma figura saiu apressadamente do veículo. Era um uniforme brilhante refletindo a luz. Era pior do que qualquer um poderia imaginar. O que mais estava prestes a surgir desse pesadelo? Enquanto as chamas rugiam atrás deles, Clara se colocou entre Carlos e Rafael, os olhos brilhando com uma mistura de determinação
e desespero. O calor cortante parecia quase palpável e a estrutura da casa oscilava, prestes a desabar a qualquer momento. Por favor, vocês têm que entender, Clara gritou, sua voz quase perdida no caos. Eu vim aqui para deter essa tragédia, mas não posso fazer isso sozinha. Detê-la? Como assim? Rafael indagou, incapaz de processar a confusão que era sua vida agora. Ele olhou para Carlos, que parecia tão perdido quanto ele. Se você estava escondida, o que mais está acontecendo? Eu sei quem está por trás disso tudo, Clara confessou, a urgência em sua voz fazendo o coração de Rafael disparar. Esse incêndio não foi um acidente. Alguém teria que isso acontecesse, e eu tenho provas. As palavras de Clara cortaram como lâminas. Provas? Que provas? Rafael perguntou, sua mente girando, tentando juntar as peças de quebra-cabeça. Muitos dos incêndios que aconteceram nos últimos meses foram causados intencionalmente. O responsável quer derrubar. A fazenda quer vingança, e vocês dois são apenas peças no tabuleiro. A urgência na voz dela fazia o coração de Rafael disparar. O calor da fumaça tornava tudo mais pesado, mas a sensação de que havia mais em jogo superava a luta pela sobrevivência. O que você quer dizer com vingança? Carlos perguntou, o tom de incredulidade subindo enquanto seus olhos se arregalavam. A adrenalina percorria seu corpo, mas uma necessidade crescente de entender o que estava acontecendo superava o instinto de fuga. As famílias, Carlos. Nossas famílias. A rivalidade que você pensou que havia perdido, ela ainda está viva. O seu pai e o meu, eles eram amigos antes de serem inimigos. Mas eu descobri que o seu pai não é quem você pensa. As palavras de Clara cortaram como um golpe. O que você quer dizer com isso? Carlos insistiu. O chão debaixo deles rangia enquanto as chamas dançavam, formando sombras ameaçadoras. Ele está envolvido em algo muito maior, algo que pode destruir a todos nós. E eu posso provar que não é só a fazenda que está em risco. É a vida de vocês. Clara se virou, seus olhos cheios de lágrimas. O seu pai, Carlos, ele fez um acordo antes de você nascer. Um acordo que me inclui também. Rafael sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Como você se encaixa nisso tudo? Sua mente girava tentando compor os quebra-cabeças. Eu sou filha do homem que foi traído. Meu pai se sacrificou para proteger a fazenda e a verdade. Mas quando ele morreu, os segredos morreram com ele. Ela olhou para os dois, a vulnerabilidade em seus olhos transparecendo pela bravura que tentava mostrar. Se nós não nos unirmos agora, isso vai acabar com todos nós. Temos que sair e impedir essa destruição antes que seja tarde. Com isso, uma explosão ecoou atrás deles, e a pressão do ar fez seus tímpanos doerem. A estrutura balançou e pedaços da casa começaram a se desintegrar em uma chuva de destroços. Clara, em um momento de desespero, agarrou a mão de Rafael e Carlos, puxando-os para fora da sala. Vamos! Rápido! Ela gritou, e os três correram em meio à fumaça, o chão tremendo sob seus pés. O passado, cada vez mais confuso, começava a se entrelaçar com o presente, e Rafael sentia o peso da revelação sufocá-lo. Enquanto corriam, o coração de Rafael estava em frangalhos. Como tudo poderia ter chegado a isso? As chamas atrás deles pareciam se intensificar com cada novo segredo. Havia uma pira de emoções ardendo dentro dele. O que mais poderia estar oculto? Ele olhou para aquele rosto familiar, para aquela combinação de medo e coragem em Clara, que agora sabia que era a irmã de Carlos. Pause tudo isso! Carlos gritou enquanto dava um salto para fora.
as chamas rugindo atrás deles. Ele estava à beira da histeria. Precisamos entender o que isso significa. Mas Clara já estava ofegante, sua expressão angustiada. Não sei quanto tempo temos. Precisamos nos afastar daqui antes que seja tarde demais. Enquanto o trio se afastava da casa em chamas, um novo som surgiu na distância. Um veículo se aproximava a toda velocidade. As luzes ofuscantes cortavam a escuridão, e Rafael não pôde evitar o medo que brotou em seu coração. A pergunta pairou no ar. Quem estava naquele carro? E mais importante, eles eram amigos ou inimigos? Quando o veículo parou com um rangido, as portas se abriram. Duas figuras saíram, uniformes reluzentes sob as luzes do incêndio. Era a polícia. "Alto aí!" gritou o agente à frente, segurando uma lanterna que iluminava seus rostos preocupados. Mas antes que pudessem protestar, já uma terceira figura surgiu do carro, e a visão fez o coração de Rafael parar. Era Letícia, a ex-noiva de Carlos. "O que vocês estão fazendo aqui?" ela gritou, desesperada. "Letícia, você não entende. Precisamos de ajuda", Carlos exclamou, os olhos transbordando confusão. "Na verdade, vocês não têm ideia do que está acontecendo, não é?" Letícia olhou para Clara. "Isso é tudo parte do plano." O tempo parou. "Que plano?" Rafael perguntou, a respiração falhando. E antes que respondesse, Letícia retirou um objeto do bolso, um pequeno pendrive. "Aqui está a verdade. Todos os segredos, a conexão entre nossos pais, as traições. Isso pode salvar ou destruir todos nós." A voz dela tremia e o ar pesava com a expectativa da revelação. "Mas por que você ajudaria?" Rafael sussurrou, o medo e a expectativa pulsando em suas veias. "Porque eu sou a filha do homem que orquestrou tudo. O homem que decidiu acabar com a rivalidade, a verdadeira fonte de todo esse caos. E com isso, a verdade pronta para desmoronar." Rafael se perguntou: que nova camada de intriga eles estavam prestes a desvendar? O que mais estava em jogo? Enquanto o calor das chamas se intensificava e a realidade parecia se desmantelar em torno deles, o futuro se tornava uma névoa de mistério. E tudo o que conheciam estava prestes a se transformar novamente. Porque no final das contas, o real inimigo estava mais próximo do que imaginam. E todos eles estavam jogando um jogo cujas regras ainda não entendiam. Enquanto o ar quente das chamas se misturava com a tensão palpável, Rafael olhava fixamente para Letícia. A surpresa em seus olhos era quase palpável, uma mistura de incredulidade e desejo de entender. Clara, entre eles, estava prestes a explicar a verdade que moldaria suas vidas. O fogo rugia, exigindo atenção, mas o peso da revelação parecia sufocar o ambiente. "É isso mesmo. Eu sou filha do homem que provocou todo esse caos. Meu pai tinha um plano para acabar com a rivalidade entre as famílias, mas algo saiu errado." A voz de Letícia vacilava, mas ela continuou, a urgência em suas palavras crescendo. "Ele sempre acreditou que os filhos mereciam saber a verdade." Rafael sentiu um frio na espinha. "E que verdade é essa?" Ele forçou a pergunta a sair enquanto seu coração acelerava. Clara, ao seu lado, apertou a mão dele com força, como se estivesse tentando ancorá-lo em meio a um mar de confusão. "Minha mãe e o pai de Carlos, eles estavam envolvidos em um acordo que os colocava em lados opostos,
E quando tudo começou a desmoronar, meu pai foi o primeiro alvo. Os olhos dela brilhavam e a urgência de suas palavras acelerava o pulso de Rafael. Mas ele não queria a rivalidade. Queria proteger você e Carlos. Carlos, com a expressão de horror, apanhou o notebook do carro de Letícia, sua mente fervilhando. Você está dizendo que isso tudo é culpa dos nossos pais? Que nascemos em uma luta que nem entendemos? A incredulidade percorria sua voz. É isso mesmo, e tudo isso estava se desenrolando em segredo. Letícia respirou fundo, a emoção misturando-se com o pânico. Eu só descobri quando meu pai me contou antes de morrer, e fui interceptada antes que pudesse avisar vocês. As chamas avançavam, crescendo com raiva, enquanto os três se afastavam do veículo, cada um tentando captar a enormidade da situação. E então, num momento de silêncio ensurdecedor, uma explosão adjacente fez a terra tremer sob seus pés. O som foi tão repentino que fez o coração de todos disparar. Não pode ser! Gritou Clara, enquanto uma nuvem de fumaça densa subia ao céu. Os minutos haviam se transformado em uma luta contra o tempo. Eles precisavam entender mais, antes que tudo se consumisse em chamas. Mas em meio ao caos, algo estranho aconteceu. Uma figura apareceu das sombras das árvores que cercavam a fazenda. Era um homem alto, com uma cicatriz marcante no rosto. Ele avançava e seu olhar era intenso. Vocês precisam parar! Sua voz era fria, mas autoritária. O que vocês pensam que estão fazendo? Isso não é apenas um incêndio. O tom grave dele congelou a atmosfera. Quem é você? Carlos indagou, tentando ignorar o zumbido crescente em sua cabeça. O homem não respondeu imediatamente, seus olhos percorrendo o grupo. Eu sou alguém que conhece a verdade. E o que está em jogo é maior do que vocês podem imaginar. Se não pararem, todos irão queimar. Isso é mais do que um incêndio. É uma guerra antiga. Sua afirmação ecoou pelo ar, como se o próprio céu tivesse respondido. Rafael gelou. Do que você está falando? Do legado que vocês carregam. Dos segredos que alimentam esse incêndio. O homem avançou e Rafael sentiu seu estômago reviar. A verdade que sua mãe guardou era uma proteção, mas agora é uma maldição. Então outra explosão ressoou, lançando o grupo ao chão. O homem levantou as mãos em uma tentativa de proteção, mas a fumaça era espessa, queimando os olhos de todos. Você precisa decidir rápido. O fogo não é seu maior inimigo. A verdade é. Quando a poeira assentou, Rafael se levantou, o olhar fixo no desconhecido. O que mais ele sabia? E o que isso significava para eles? A revelação do legado, da história não contada. Isso mudaria tudo. Todos estavam em perigo. E a única certeza era que a chama não era a única ameaça. O futuro estava agora repleto de incertezas. O que mais poderíamos descobrir sobre nós mesmos? E o que significava tudo isso para a fazenda, o passado e o laço que os unia? O coração de Rafael batia forte, e ele sabia que a história estava apenas começando a se desenrolar. Enquanto o calor das chamas aumentava, a pressão do tempo se tornava insuportável. Rafael olhava para Letícia tentando entender a gravidade da situação. O homem cicatrizado ergueu as mãos. Sua voz firme preenchia o caos. Se você não pararem de revidar, alguém vai morrer. A palidez no rosto de Clara mostrava que as palavras dele não eram apenas assustadoras, mas verdadeiras. O que você sabe sobre isso? Ela perguntou, sua voz trêmula, mas decidida. Eu sei que essas chamas são apenas o começo. O homem respirou fundo, encarando cada um deles.
O responsável planejou isso. O incêndio é apenas uma distração. A verdadeira intenção é destruir as alianças que seus pais construíram e que ainda os ligam. Rafael sentiu um frio na espinha. Era um ciclo de destruição que começava no passado e ameaçava consumir tudo ao seu redor. E como podemos pará-lo? Ele questionou, a preocupação estampada em seu rosto. Você precisa confiar um no outro. Essa rivalidade os torna fracos. A voz dele ecoava sob a fumaça, e cada palavra carregava o peso de gerações. Só unindo forças, vocês poderão reverter a situação antes que seja tarde demais. As chamas atrás deles pareciam se agitar, como se estivessem concordando com o que fora dito. O trio de aliados, agora desafiados, compreendia que suas vidas e a fazenda estavam em jogo. Cada um deles tinha algo a perder, mas juntos poderiam recuperar não apenas a propriedade, mas também a história que os unia. Vamos! Gritou Carlos, sua determinação renascendo. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Precisamos de provas que apoiem as palavras da Letícia. Eu posso ajudar. Letícia se adiantou, sua mão firme, segurando o pendrive. Tem informações que podem mudar tudo. Precisamos chegar ao computador da fazenda. Com as chamas rugindo ao fundo, eles começaram a correr em direção à saída, onde o incêndio começava a consumir o espaço ao seu redor. O calor era sufocante, mas a adrenalina corria em suas veias e fez com que cada passo ressoasse como o som de um novo começo. Vamos descobrir a verdade e prometo que não deixarei que isso nos separe, Rafael declarou. A tensão aumentava a cada segundo. Ao saírem da casa em ruínas, eles viram os bombeiros chegando, os caminhões barulhentos prontos para conter as chamas. Era uma visão alentadora, mas a luta ainda não havia terminado. Precisavam agir rapidamente. Chegando ao escritório central da fazenda, Letícia conectou o pendrive ao computador enquanto os outros a cercavam. As informações começaram a aparecer na tela, e cada documento trazia novas revelações sobre traumas, acordos e deslealdades. Então era assim que as coisas aconteciam. Clara murmurou, enquanto seus olhos se arregalavam diante da tela. As promessas quebradas, as vinganças ocultas, tudo entrelaçado nas nossas vidas. Enquanto os papéis se acumulavam na mesa, o passado, presente e futuro estavam todos ali, esperando para serem confrontados. Cada revelação trazia mais perguntas. O que Manes estavam dispostos a perder para resolver essa trama? Rafael olhou para Carlos e Clara, os corações pulsando em uníssono. Mas de uma coisa estamos certos. Juntos podemos mudar nosso destino. Assim que a última informação foi revelada, outra explosão repentina fora da casa trouxe um novo desafio. O homem cicatrizado que havia alertado começou a se afastar. Lembrem-se, a verdadeira batalha não é contra chamas, mas contra o que alimenta a rivalidade. O futuro de vocês depende do que decidirão fazer a seguir. E assim, com o fogo ardendo atrás deles e a verdade diante de seus olhos, Rafael, Carlos e Clara entenderam que não teriam apenas que enfrentar o passado, mas também lutar para moldar um novo futuro juntos. O que viria a seguir era desconhecido, mas uma coisa era certa: estavam prontos para qualquer desafio. E agora, enquanto você chega ao final desta jornada intensa, lembre-se, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais narrativas incríveis alcancem aqueles que amam histórias como essa.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o fim. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link da descrição do vídeo e adquira já o seu.